Hoje eu começo te fazendo uma pergunta direta. Esse dividendo de R$ 3 do FTOMB11 é sustentável ou foi só um mês mais fraco, por conta de evento pontual? E mais importante, o fundo ainda faz sentido para quem busca renda consistente no longo prazo? Agora vamos direto ao ponto. O F2B11 é um fundo monoativo, concentrado no Porini Business Park, um condomínio industrial relevante, com mais de 104 mil metros quadrados de área locável e participação em um terreno de mais de 277 mil metros quadrados. Isso já traz um ponto importante. Concentração, diferente de fundos mais diversificados, aqui praticamente todo o risco está em um único ativo. Por outro lado, é um ativo consolidado, com perfil industrial, atendendo empresas de logística, indústria e serviços, o que tende a trazer contratos mais longos e previsibilidade. No tamanho do fundo, são 685 mil cotas emitidas e cerca de 14.500 cotistas, com valor patrimonial por cota em R$ 590,9 e mercado negociando abaixo disso, próximo de R$ 461,1, ou seja, um desconto relevante frente ao valor patrimonial. O rendimento de março foi de R$ 3 por cota, abaixo do padrão anterior, que vinha na faixa de R$ 3,58 a R$ 3,9. E aqui está o ponto-chave. Não foi exatamente uma deterioração estrutural, mas sim impacto de um acordo com o inquilino, que postergou parte do aluguel. Isso afetou cerca de R$ 0,44 por cota no mês. Esse valor não foi perdido, ele foi parcelado, com juros de 1,7% ao mês, e será pago a partir de julho de 2026, em parcelas que devem adicionar aproximadamente R$ 0,27 por cota ao fluxo futuro. Ou seja, existe uma espécie de renda represada que pode reforçar os dividendos mais à frente. Olhando para a qualidade da carteira, a vacância está em 6,8%, com ocupação acima de 93%, o que é um nível saudável para um ativo industrial. Além disso, já existem novos contratos assinados que devem reduzir essa vacância para algo próximo de 5,6%, com impacto positivo estimado de R$ 0,07 por cota nos próximos meses. Isso mostra que, apesar da concentração, o ativo segue líquido e com demanda. Agora, olhando para a inadimplência, aqui vem um ponto importante de atenção. Existe um histórico relevante de valores em atraso, mas a maior parte foi reclassificada por conta de acordos, sobrando um saldo residual praticamente irrelevante de cerca de R$ 2.000. O FEB11 possui cerca de 400,5 milhões de reais em ativos, sendo quase tudo concentrado nos galpões que geram renda. Com pequena parcela destinada à venda, houve valorização contábil relevante ao longo do tempo. Mas isso não significa dinheiro imediato, apenas ajuste de valor dos imóveis. No extrajudicial, no judicial ainda existe cerca de R$ 914 mil, mas classificado como perda remota, na prática o risco existe, mas não parece estar fora de controle. O fundo não apresenta alavancagem, o que é extremamente positivo em um cenário de juros altos. Isso reduz risco estrutural e dá mais previsibilidade. Para o investidor de renda, passando para o caixa, o fundo encerrou março com cerca de R$ 2,8 milhões em caixa, após distribuição de mais de R$ 2 milhões em rendimentos. Isso mostra que o fundo ainda consegue sustentar sua distribuição, sem depender de alavancagem, mas também não tem uma folga enorme. A reserva acumulada não é explicitamente destacada como uma grande gordura, então o fundo depende bastante da previsibilidade dos aluguéis. Entrando na movimentação da carteira, tivemos novas locações nos módulos do Bloco 4, com contratos de 60 meses, o que é positivo porque alonga o prazo médio dos contratos e melhora a previsibilidade de receita. Além disso, essas novas locações devem começar a impactar o caixa entre junho e julho, reforçando o dividendo. No cronograma de vencimentos, uma concentração relevante em 2028, cerca de 39,89% dos contratos, o que exige atenção, porque pode gerar renegociações em bloco, dependendo do cenário econômico. Agora vamos para os pontos positivos. O fundo tem um ativo consolidado, baixa vacância, contratos sendo renovados e novos contratos entrando. Não tem alavancagem, o que reduz risco em um cenário de juros altos. Existe uma renda futura contratada via acordo com inquilino que pode reforçar dividendos e está negociando, com desconto relevante em relação ao valor patrimonial. Por outro lado, pontos de atenção são claros. Alta concentração em um único ativo e poucos inquilinos relevantes. Histórico de inadimplência, mesmo que parcialmente resolvido, concentração de vencimentos de contratos nos próximos anos
e dividendos que podem oscilar por eventos pontuais, como vimos agora em março, na minha leitura, o FEB11 continua sendo um fundo de renda, mas com um perfil mais concentrado e que exige acompanhamento mais próximo. Não é aquele fundo totalmente passivo para esquecer na carteira, porque qualquer problema no ativo impacta diretamente o resultado. Agora eu quero saber de você. Você vê essa queda no dividendo como oportunidade ou como sinal de alerta para reduzir posição? Deixa aqui nos comentários que eu quero entender sua visão. E se esse conteúdo te ajudou a entender melhor o fundo, já deixa o like e se inscreve porque aqui a gente vai direto ao ponto. Sem enrolação, sempre analisando os fundos com visão de longo prazo. Valeu e até o próximo vídeo.